É sempre uma alegria estar aqui na minha igreja. Eu considero sempre a minha igreja, apesar de estar tanto tempo fora. São 32 anos, né, que estou na Jocum, eu trabalho na Jocum. E deixo aqui também a saudação do meu esposo, Wellington, e minha família. Eu queria rapidamente passar umas fotos de alguns trabalhos que a gente tem se envolvido, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui a minha família, né, o meu filho Danilo, o meu esposo, e lá na ponta a Daniele, a minha filha. Próximo. Meu filho terminou o mestrado em paleobiologia, agora em fevereiro, né, ele fez em Bristol, e está licionando e trabalhando na universidade, na Unicesumar, em Maringá. Aqui é o grupo da Jocum de Maringá. Sobre o nosso treinamento, rapidinho, nós temos várias escolas. Nós temos a escola de treinamento básico da Jocum, e nós temos equipes agora, nesse momento, servindo aqui no Brasil. Temos uma equipe na Alemanha, servindo os refugiados. Nós temos também uma escola de estudo bíblico durante 1 ano. O aluno estuda a Bíblia, toda a Bíblia, pelo método indutivo. Nós temos a escola Word by Heart, que é você contar a Bíblia, contar histórias. Então, eles têm que memorizar e dramatizar livros completos da Bíblia. O aluno aprende a fazer isso, é interessantíssimo essa escola. Nós temos também escolas, a escola de treinamento e discipulador, que é essa escola que eu montei, que treinamos, então, líderes que trabalham com discipulado. A nossa escola já foi para fora do Brasil, África, Ásia. Em fevereiro fomos para a Europa, em Londres. O ano que vem estaremos levando nos Estados Unidos, em algumas igrejas lá. Então, estamos preparando, fazendo tradução e tudo mais. Aqui eu coloquei uma coisa interessante que aconteceu. Esse ali é Loren Cunningham, aquele do centro, é o fundador da nossa missão, da Jocum, né, internacional. Loren veio aqui no Brasil final do ano, e ele foi em Maringá, e nós montamos uma parceria com a Unicesumar. Não sei se vocês conhecem a Unicesumar. Esses dois aqui, desse lado, do lado direito, o reitor, professor Wilson e Wesley. Eles são da segunda IPI, né, são nossos irmãos, e ele tem uma universidade, e essa universidade fez uma parceria com o Jocum. Eles oferecem cursos de EAD, a longa distância, né, para qualquer missionário poder estudar. Está sendo uma oportunidade incrível. Nossos missionários não precisam sair do campo e podem fazer uma formação, né? Então, tem sido muito legal. Próximo. Nós ganhamos agora, em abril, um trailer de atendimento odontológico. Faz 4 anos que nós estamos com esse desafio, e o Rotary levantou esse valor e comprou, então, esse trailer. Esse trailer de atendimento, nós temos a dentista na nossa missão, e ela atende, então, moradores de rua. Onde a gente encosta o trailer, a gente faz atendimento. E daí a gente aproveita, e ela também trabalha com os alunos da Unicesumar. Esses estudantes, tanto de odontologia quanto de enfermagem, saem conosco para fazer esses atendimentos. Então, eles recebem devocional e estão vendo lá a gente falando de Jesus para os moradores, atendendo. A gente faz também corte de cabelo, fazemos de tudo, assim, damos alimento, né? Então, onde o trailer passa, a gente faz todo um impacto, né? Entregamos Bíblia e tudo mais. É bem interessante. E ela trabalha, ali o meu esposo, os estudantes, e a menorzinha é a Gisela, a dentista, né? Que é a obreira. Nós temos a Bíblia em cada casa, é um movimento de entregar a Bíblia em cada lar do Brasil. Então, nós estamos já com 50 cidades que já alcançamos
já distribuímos mais de 200 mil Bíblias, e a questão nossa não é o folhetar Bíblia, mas é entrar na casa, sentar, conversar, orar por ela, ouvir os seus problemas, e tem sido incrível. Gente, a minha mãe, ela está, né, hospitalizada, hoje ela tem 85 anos, meu pai tem 91, ele fez aniversário ontem, tadinho, passou lá no hospital com minha mãe, mas ele tem 91. E os dois queriam festejar o aniversário do ano passado, dando Bíblias para cada morador do prédio deles. Então, o que eles fizeram? O meu filho deu de presente o número, quase 90 Bíblias, e daí eles foram distribuir. Agora, em abril, eles estavam bem de saúde, tudo. Eles bateram de porta em porta, entregaram, dando um folhetinho, contando sobre a vida deles, o casamento de 60 e poucos anos de casado, contando que tudo era fruto da palavra. Entende? E daí ela ficou preocupada com a reação desses moradores, porque é no centro da cidade, estudantes, tem muitos estudantes. O que aconteceu? Que até hoje ela recebe presente. Todas as pessoas ficaram impactadas de receberem uma Bíblia. Não estamos falando de um país de perseguição, nós estamos falando de um Brasil, nós estamos falando de uma Curitiba que tem acesso a essa literatura. O que aconteceu? As estudantes ligando para os pais, recebi uma Bíblia. A outra dizendo, que bom que é pequena, porque agora eu não tiro mais da minha bolsa. Ai, que bom, está na minha cabeceira. Gente, nós podemos fazer isso. Se um velhinho de 90 anos pode fazer isso, eu creio que a gente pode fazer, né? No nosso condomínio, no nosso prédio. Gente, ela está agora esperando que eu traga mais, porque ela quer fazer no prédio da frente e no supermercado onde ela vai. Tá, gente? Olha, é incrível porque eles esqueceram da dor, das coisas e tudo. Meu pai, mesmo quando ele não estava bem, ele queria sair. E eles ficaram tristes quando acabou. Né, gente? Incrível isso, tão simples. Tão simples, né? Mas então a proposta é a gente levar uma Bíblia em cada casa, amém? E essa Bíblia que nós temos da Sociedade Bíblica é R$4 cada uma delas. Não é um desafio tão grande assim, né? Tá joia. E a gente também leva em outros países. O meu esposo fez Nepal 2 vezes, e ele tem o Pedalando por Bíblias. Eles vão com o cicloturismo, né, porque não pode entrar nesses países, é bem budista e tudo mais. Eles vão com o cicloturismo. E no caminho eles falam de Jesus nas escolas. É muito doido assim, sabe? Muitas oportunidades. E vão levar as Bíblias. Quem leva as Bíblias são os pastores, porque eles podem manusear, né, e ter, mas eles não podem carregar as Bíblias. Então os pastores levam até a igreja lá e eles vão pedalando, fazendo um trajeto e entregam. Aqui é o seguinte, meu marido está fazendo, né, ciclismo lá, está com 60 anos e está preocupado com a saúde dele, e ele tem esses grupos de pedalada da cidade, ele conhece todo mundo, já se tornou pastor deles, e daí ele viu que os catadores tinham que carregar eles mesmos, né, porque foi proibido os animais. Então, eles têm que carregar os carrinhos, vocês já notaram? Na rua. E isso é difícil, porque não há dignidade nisso, né? Se tornou a mula. Então, ele viu um modelo de bicicleta e ele montou. Né? Ele foi lá junto aos ciclistas, que nem são crentes, muitos deles. Levantaram dinheiro e construíram uma bicicleta como essa para o primeiro catador. Daí agora está sendo montada para o segundo catador. E ganhamos de um empresário 10 bicicletas dessas agora para montarmos, né? Pode passar aí. Aí esse é o primeiro que recebeu. Então, o que eu quero mostrar com isso? É que em qualquer coisa, se você tem um hobby, o teu hobby é, sei lá o quê, né? Pedalar aqui. Você pode fazer um ministério disso. Não sei se vocês sabem. Né? Ver a necessidade, né? Ser sensível às situações.
né, aproveitar as oportunidades. Amém? Coisas simples, gente. Coisas simples. Realmente simples. Próximo. Gente, ele tá montando um grupo de pedalada, quem gosta de pedalar, em maio do ano que vem, vai ser em Bali, na Indonésia, tá? Vão entregar Bíblias lá em Bali, tá bom? Próximo. Esse acabou, né? Tá. Bom, daí a gente tem outros trabalhos, só que não deu para a gente apresentar. Nós trabalhamos com asilos, nós trabalhamos com prostitutas, os travestis, toda sexta-feira, faz mais de 17 anos que a gente faz esse tipo de trabalho. Temos um local de operação, que temos reforço escolar, damos cesta básica para famílias, fazemos discipulado, temos escolinha infantil de futebol. Então, algumas atividades que a gente faz local, né? E temos essas equipes de prático das escolas que saem para o Brasil e nações, tá bom? Gente, e quero que vocês entendam que todos esses esforços são de vocês também. Né? Eu estou tentando mostrar um pouquinho para vocês regozijarem, porque Deus tem levantado vocês para nos apoiar. E tem sido assim vital para a nossa família isso. E eu queria agradecer do fundo do meu coração. E reverter todo esse esforço de vocês para a honra e glória do nome do Senhor e que vocês se sintam parte dessa equipe. Amém? Bom, gente, eu queria falar um pouquinho. Eu não consigo ficar parada, eu não gosto nem de ficar aqui em cima, mas tudo bem. Eu não sou preletora, eu sou mestre, então eu gosto no olho, né? Mas tudo bem, vamos tentar ser um pouquinho mais, movimentar um pouquinho. Eu quero falar sobre uma coisa super simples, mas tão profunda e tão negligenciada por nós, que é a fé. Hoje nós cantamos sobre fé. E eu estou escrevendo o 3º livro e nós estamos vivendo momentos de muito medo, muita insegurança, muita desesperança, não é verdade? A maioria, para não dizer todos os complexos transtornos, síndromes, vêm do medo. E o medo, ele é o contrário da fé, o contrário da confiança. Ele é totalmente o contrário disso, nos sentir seguros, né? Agora, nós estamos cantando aqui sobre o amor de Deus. E se tem alguma coisa que lança fora todo o medo, o que é? É esse amor, né? Gente, nós nesse planeta Terra somos os únicos que podemos ter acesso, né? Os filhos de Deus são os únicos que podem ter acesso livremente a antídoto para que o medo seja lançado fora. Amém? E não damos conta disso. É interessante. A questão nossa não é de não saber, mas é de desfrutar. Então, eu queria falar um pouquinho sobre fé, porque a fé, ela é a forma de eu concretizar, trazer à existência a verdade. Amém? A palavra de Deus é o melhor para nós. Aqui nós temos um manual de como nós devemos funcionar bem. Então, quando você lança fé nessa palavra, você pode permitir que se concretize essa verdade em você. Amém? E nós deveríamos viver essa realidade constantemente. É um desafio incrível, né? Porque nós vamos sempre ser provados. Vamos lá para Hebreus 11. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 11. O primeiro versículo e o versículo 6. Primeiro versículo nos diz o seguinte: ora, a fé
é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E ainda, o 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ainda também no 10:38, reforça, né? Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Esses trechos são extremamente profundos, nós não temos tempo de tratar com eles, nosso tempo está bem corrido, mas o que eu quero enfatizar aqui, certeza, convicção. Quando é que a gente tem certeza de alguma coisa? Vamos pensar assim, quando é que você tem certeza de alguma coisa? Primeira ideia que vem é quando a gente conhece muito bem alguma coisa, né? Você conhece muito bem, você se torna expert, doutor, PhD no assunto, né? Você fica certo, convicto, né? E é interessante que a palavra do Senhor está diante de nós temos liberdade aqui no Brasil, né? De ter esse contato com a palavra. Mas nós pouco conhecemos esse manual. É incrível que nós, como se formos ver as religiões do mundo, todas as religiões, eles conhecem muito bem os manuais de cada religião. Mas nós, cristãos, pouco conhecemos sobre a palavra. E é incrível porque ela é viva, né? Quanto mais você conhece, mais você tem a noção que não sabe nada dela. Eu acho demais isso, eu acho incrível. A abundância, a riqueza que existe nessa palavra. E eu fico pensando como é que nós estamos encarando essa realidade. Isso aqui não é uma literatura qualquer, né? Sou professora de letras, gosto de escrever livros, mas eu sei, eu entendo. Isso aqui é vivo. É uma literatura penetrante, ao ponto de transformar a minha vida. Não é alguma coisa qualquer. Então, a palavra está dizendo assim, ter certeza, ter convicção, é aquela pessoa que tem convivência com o Senhor, que conhece essa palavra. Lá no deserto, quando Jesus foi provado, testado, né, passou por tentações, o inimigo coloca em 3 momentos as tentações, vocês lembram? Nós não vamos ter tempo de ler, né? Mateus 4 fala sobre essas tentações que Jesus passou antes do ministério dele. Naquele momento, ele passa por aquelas situações e é aprovado, porque não caiu nas tentações. E a primeira tentação, e a vitória que Jesus teve sobre essa primeira tentação, foi que Satanás mostrou aquelas pedras para que eles transformassem em pães. Lembram? Vejam bem, Jesus estava com uma fome de 40 dias. Provavelmente você já esteja com fome aqui esperando o almocinho, né? Mas vamos imaginar Jesus com uma fome de 40 dias e tendo todo o poder, toda a autoridade para transformar aquilo em pães e Satanás o instigando a fazer isso, né? Ele pega e diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, toda. Não são aqueles versículos que a gente gosta, que vira cartãozinho de promessa, não é isso. É de toda a palavra. Nós temos que conhecer toda, nós temos que estudá-la, nós temos que meditar nela, nós temos que decorá-la, nós temos que ler seguido, uma leitura seguida. Nós podemos fazer vários formatos, mas nós temos que cogitar dessa palavra. Nós estamos numa época de comunicação, de muita comunicação, mas pouco conteúdo. Vocês já notaram? Quanto mais, as mensagens mais interessantes são curtas e superficiais.
É uma mistura de assunto que a gente tem nas 24 horas que não são produtivas, tá, gente? A gente que trabalha bastante com acompanhamento de pessoas, essa questão de você ter muita informação e em várias áreas diferentes, você não produz nada, você estaciona, você paralisa. E no meio dessa confusão toda nossa, ainda temos que garimpar o que não é fake. Não é verdade? Ainda tem essa. Que se nós não tivermos sabedoria, nem discernimento, nós vamos engolir muito sapo. Não é verdade, gente? Estou falando grego? Não, nós vivemos assim, aturdidos. Nossa mente está aturdida de assim, muito lixo. E Paulo vem lá e diz assim, renovai o quê? A vossa mente, para que você possa, o quê? Experimentar a vontade perfeita de Deus. A gente quer experimentar. Quem desse grupo não quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Todos nós. Mas o que nós precisamos? Renovar a nossa mente. Amém? Eu vou te desafiar hoje de manhã só pensar assim, quanto tempo eu gasto diante da palavra nas 24 horas que Deus me deu. Tá? Eu te desafio pensar sobre isso um pouquinho. E reajuste a tua vida, amém? Não importa. Eu tenho um monte de coisa. Todo mundo tem um monte de coisa. Esse mundão velho está enlouquecendo a gente. Todo mundo tem um monte de coisa. Davi também tinha um monte de coisa. Rei, né? De uma nação que estava naquela época bombando. E ele antecipava o dia dele. Opa, né? Não temos tempo, vamos achar. Vamos criar. Amém? Tá. Então, temos que ter convicção, temos que ter certeza, né? Para lançar a nossa confiança no Senhor, né? E a outra dica em relação à fé, porque nós sabemos que a fé vem por ouvir a palavra, né? Então, eu preciso alimentá-la. Por isso que eu estou encorajando vocês a rever o tempo, a dedicação que vocês têm para com a palavra. E o outro ponto que eu queria ver com vocês está em Tiago. Vamos lá para Tiago 1. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente, isto é, frutíferos. Vocês estão abordando sobre ser frutífero. O dar frutos, ele tem que ser espontâneo, é natural, de alguém que já está no centro da vontade de Deus, né? Já está entregue, confiante no Senhor. E aqui ele fala o seguinte, num processo. Ele está falando assim, começa já dando um soco no estômago da gente. Numa sociedade hedonista que buscamos prazer para o prazer, não queremos ser frustrados, não queremos que repreenda-nos, não queremos ser incomodados, né? Nós gostamos do conforto, do caminho mais fácil, do prazer. Gente, como que ser cristão nesse mundão, velho, não tem jeito, não. Jesus, de forma alguma, colocou para nós um objetivo, uma meta, um desafio de viver uma vida com Ele no bem bom. Não tem, né? Ainda mais que nós estamos indo contra uma correnteza enorme de lixo. Então, nós vamos sofrer danos, né? E o hedonismo, esse pensamento de hoje, não quer perder nada, não consegue
lidar com as perdas, não consegue lidar com as negações, não consegue lidar com frustrações. E o autor aqui começa já assim, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. Opa, olha só, deixa eu te explicar. A fé que o Senhor está gerando em nossas vidas, toda essa fé vai ser provada. Nenhum de nós vai passar e gerar e crescer em fé se não for provado. Todos nós vamos passar por provações. E o que acontece? É exatamente no período da provação que nós vamos firmar, vamos criar raízes profundas, vamos amadurecer, amém? São nesses momentos. Então, a aprovação, olha só, ele fala, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, vai gerar, então, a perseverança. Então, o que é essa confirmação? É você passar pela prova e não abrir mão da vontade de Deus. Não abrir mão ao que Deus falou. Amém? Não importa. Lembrem-se, em Hebreus que nós vimos, a convicção, a certeza é de coisas que não vemos. É de coisas que nós não podemos tocar naquele momento. Mas que temos esperança. Amém? O cristão, ele foi salvo, né? Aceitou Jesus, Jesus veio, ele morreu para te salvar, né? Justificar, então você foi salvo. Mas você agora está caminhando para gerar na tua vida a santidade. Então, nós vivemos todos os dias com a esperança de cada dia mais nos parecer com Jesus. Amém? Essa é a nossa esperança que estamos aqui na terra. Hoje, nós conhecermos Jesus mais do que ontem. E amanhã, com certeza, mais ainda do que hoje. Amém? É desta forma, sempre em esperança de ser aprovado pelo Senhor. Por quê? Porque vamos confiar, que vamos nos firmar. Não importa os problemas, não importa as situações. Deus é maior do que todo o mal. Você crê nisso? Deus é maior. Então, eu só queria deixar esse ponto, a gente não tem muito tempo. Quero deixar uma tarefinha de casa, já que não deu tempo muito de a gente abordar. Vocês leiam Hebreus 11, todinho. Deem uma lida. Ali fala sobre os personagens da palavra que viveram a fé. E os efeitos, eu quero que você leia pensando nos efeitos em cada pessoa dela ter vivido em fé. Amém? Então, alguns deles vocês vão ver assim, vai aparecer que eles se tornaram sábios. Outros tiveram, todos tiveram um bom testemunho. Outros se tornaram abençoadores. Outros tinham a convicção da sua identidade. Quer dizer, a fé, ela, como eu já falei, traz à tona a verdade. Amém? Ela concretiza a verdade. Então, não vamos abrir mão da nossa confiança na palavra de Deus. Não vamos abrir mão da confiança que nós temos no Senhor. Amém? Mas você vai ser provado. Amanhã faz 6 anos que eu tive o AVC, depois de 1 ano e meio eu tive de novo aquela convulsão. Na segunda convulsão, o médico disse que eu teria que passar a vida inteira tomando medicamentos. Daí Deus falou para eu não tomar, não tomei e tal. Mas o que aconteceu? Eu fiquei 3 meses tendo que acordar todos os dias e dizer, Senhor, eu creio na tua palavra. Por quê? Os sintomas que eu tinha não pararam de uma hora para outra. Não sei se vocês sabem, Deus é soberano, Ele cura do jeito que Ele quiser. Agora uma coisa, se o Senhor falou, está falado, amém?
Então, todos os dias, nesses 3 meses, eu tinha que acordar e dizer assim, eu creio, Senhor, na tua palavra. Então, eu tinha dislexia, problema de coordenação motora, eu tinha memória recente, né, problema de memória recente, e tinha problema de coordenação, dislexia, falta de memória e taquicardia. Tinha 4 sintomas. E depois desses 3 meses, eu fui observar que eu não tinha mais nenhum desses sintomas, né? Faz 4 anos e meio, nunca tomei medicamento nenhum. A minha mente vai muito bem, obrigada. Mas nós temos que passar por provas. E eu gostaria que você não vivesse por vista, amém? Você não é um ser qualquer, você é um ser eterno. De um Deus que não está preso a essas dimensões aqui, 3 dimensõezinhas, tá? Um dia nós vamos poder desfrutar de tudo, mas por enquanto, por fé, você já pode ser exercitado a viver no céu, amém? Então, tá joia. Só queria deixar essas 2 dicas. Mergulhem na palavra. Mergulhem, a tempo e fora de tempo. Não tem tempo, vão achar tempo. É prioridade. Viver pela palavra, amém? E a outra coisa, quando vier as provas, você diz, opa, oportunidade para eu crescer.